Amada igreja, convido os irmãos a abrirem comigo o texto que servirá de base para a pregação da noite, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 ao 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 ao 17. Eu vou ler os versículos ímpares, convido os irmãos para que leiamos juntos os pares, para que leiam os pares, e o versículo 17 nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, mais uma vez, através da sua palavra. Meus irmãos, existem muitos conceitos na Bíblia que são como um escândalo para o mundo. A verdade é que a própria mensagem da cruz é um escândalo ou é uma loucura para o mundo, conforme a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios. Mas, no entanto, na nossa época, século 21, atualmente nós lidamos com ataques mais focados em alguns conceitos. Talvez um dos maiores hoje em dia seja o da submissão. Se eu falar com todas as palavras aqui, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque isso agrada ao Senhor. Talvez não aqui, longe daqui, mas em outros lugares que a mensagem ecoar pela internet, talvez isso traga algumas discussões. Em primeiro lugar, pela questão da submissão feminina ao homem. Mas não somente por isso, mas pela dificuldade do nosso mundo pós-moderno em lidar com questões de autoridade. O texto de hoje fala sobre submissão. Mas antes que falem sobre a questão da submissão feminina nos lares, que é uma realidade bíblica que deve ser vivida por todos os lares cristãos, o que nós vamos trabalhar e ouvir essa noite aponta para o fato de que todo crente carrega consigo a necessidade de viver uma vida em submissão. Em outras palavras, nós como crentes, nós não vivemos pelo que nós gostamos, nem fazemos só o que nós queremos. Nós temos sobre nós um dever de sermos submissos. É por isso que, diante desse contexto, e firmados na palavra do Senhor, no texto que foi lido, eu quero meditar com os irmãos no tema os benefícios de uma vida de submissão. Para aqueles que nos visitam, este
é um sermão que dá continuidade a uma série que nós temos tratado sobre a primeira carta de Pedro, uma série chamada Inabalável, a Esperança do Cristão. E nós já começamos, logicamente, no início do capítulo 1, e durante alguns domingos nós temos exposto essa carta. Então, se você aqui nos visita, ou os nossos irmãos da igreja que não acompanharam os últimos domingos, é claro, não haverá problema nenhum de acompanhar a pregação de hoje, mas é um incentivo para você procurar no nosso canal do YouTube as mensagens anteriores. Nós vamos falar sobre os benefícios de uma vida em submissão. Para entendermos melhor o contexto que Pedro escreve, o apóstolo escreve essa passagem a sua carta, dentro de um contexto de perseguição. Um contexto no qual os cristãos foram inseridos, eles tinham ameaças sobre a sua vida e eles precisaram se dispersar. E passando por momentos de sofrimento, abandonando seus lares, suas casas, Pedro escreve a esses irmãos, encorajando-os de que a alegria da salvação é maior do que qualquer tipo de luta. E Pedro escreve no primeiro capítulo um tratado belíssimo sobre a alegria indizível de sermos filhos do Senhor. Mas Pedro diz, ele não para aí, ele diz, olha, vocês são amados por Deus. E porque vocês são amados por Deus, vivam de acordo com isso, não vivam de acordo com a vontade de vocês. E Pedro começa exatamente desse jeito no texto que nós lemos. Ele chama aqueles leitores, e se você fechou sua Bíblia, eu peço que você abra novamente, porque a primeira palavra do nosso texto, no capítulo 2, versículo 11, é amados. E Pedro está resgatando o tema que ele acabou de trabalhar, do crente ser amado por Deus. E ele está relembrando a realidade de que os cristãos são alvo do eterno, incondicional amor do Senhor. Mas ele não para por aí, ele diz no versículo 11 ainda, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro está trazendo de volta algo que ele fala no versículo 1 do capítulo 1. Ele traz a ideia para aqueles irmãos, olha, vocês são amados, mas não para por aí, não se esqueçam que vocês são estrangeiros, que vocês não estão no lar de vocês, que vocês antes de serem habitantes de uma terra estranha, vocês são cidadãos do reino dos céus. É por isso que o apóstolo Pedro diz para eles, amados, como vocês são de outro reino que não daqui, não vivam de acordo com o padrão desse reino. O que ele está mostrando para a gente? O povo de Deus, ele não tem cidadania permanente aqui. Mas como Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos diz, nós um dia viajaremos para a cidade celestial, seremos levados para lá pelo nosso Rei que está voltando. E por conta disso, nós não vivemos de acordo com o padrão de cidadãos da terra, mas de cidadão do reino dos céus. Pedro está lembrando, irmãos, a gente vive por outros padrões. E ele começa a abordar o comportamento do cristão no mundo. E o versículo 11 nos afirma que existe uma guerra em andamento. E essa guerra, ela tem como finalidade de destruir a nossa alma. O versículo 11 diz, abstenham-se, eu exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A pergunta que fica é, o que são essas paixões carnais? E o apóstolo Pedro, é um spoiler dos próximos domingos, lá no capítulo 4, versículo 3, ele fala para a gente um pouco sobre essas paixões carnais. E ele vai falar, olha, essas paixões carnais são bebedices,
luxúrias, orgias, idolatrias detestáveis para Deus. O que o apóstolo Pedro está mostrando aqui para a gente é que uma vida de submissão do crente é, em primeiro lugar, uma vida de submissão ao padrão de santidade de Deus. Lembra quando eu falei, olha, talvez alguns temas propostos na Bíblia sejam escândalo para o mundo? E o primeiro deles, com relação à submissão, é o crente é submisso ao padrão de santidade de Deus. Nós não vivemos de forma a realizar todos os nossos desejos maus. Pedro chama a atenção dos amados peregrinos, dos amados estrangeiros, porque não quer que eles esqueçam de viver de acordo com a sua cidadania verdadeira. Você já deve ter visto uma ilustração muito comum, da gente ver estrangeiros que vêm à nossa terra ou em qualquer outra, que se reúnem em comunidade e mantêm entre eles os padrões da sua terra natal. E é quase como se eles vivessem uma outra realidade dentro de uma terra estrangeira. O que Pedro está mostrando para a gente é que o crente deve viver assim. Nós estamos inseridos no mundo. Nós não acreditamos no corra para as montanhas e se distancie disso. Não é isso que o Senhor manda a gente fazer. Mas o que Pedro está nos lembrando é, meus irmãos, vocês são estrangeiros. Não vivam de acordo com a cidadania do país estrangeiro. Não viva com a cidadania do reino estrangeiro. Viva de acordo com o padrão celestial. Após nos convertermos a Cristo, nós não podemos nos comportar da maneira que prega a nossa cultura. O nosso padrão, não só de comportamento, mas a nossa noção de verdade, a nossa visão acerca do casamento, o nosso olhar para a esperança futura, tudo isso é pautado pelo reino celestial, do qual nós fazemos parte. Vocês, aliás, nós somos estrangeiros. A gente não pode acreditar nesse padrão do mundo pós-moderno que diz, vamos nos rebelar contra qualquer tipo de autoridade, nós sabemos o que é melhor para nós. Não! Em primeiro lugar, nós somos submissos ao Senhor. É a Ele que obedecemos. É a vontade dEle que nós fazemos. Vou dar um exemplo. Se você é casado ou casada, e você está em crise no seu casamento, se você bater lá fora, você vai ouvir o seguinte, o que importa é que você seja feliz. Abre mão disso pela sua felicidade. Mas o que o Senhor nos diz é, o que o Deus uniu, o homem não pode separar. Maridos, amem sua esposa. Esposa, amem seus maridos. Esse é apenas um pequeno exemplo de que nós não vivemos de acordo com o padrão do mundo. E Pedro está lembrando. Submissão, em primeiro lugar, ao Senhor. Mas o texto continua. E o versículo 12, ele explica o motivo pelo qual o povo de Deus não deve ceder a essa guerra travada na alma. Lembra, existe uma guerra em andamento. E nós que vivemos, e os crentes que vivem no padrão do reino celestial, não podem ceder a essa guerra. Por que eles não podem ceder? Por que não podemos ceder? Porque o versículo 12 nos diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Por quê? Para que naquilo que falam contra vós, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que o Pedro fala nesse versículo é que a vida dos cristãos precisa ser a prova de que eles têm contra qualquer acusação. Nós estamos em reino estrangeiro, é óbvio que virá acusações contra nós. E o que Pedro está dizendo é, vivam no padrão de Deus para que não tenham o que falar contra vocês, vai.
Sejam submissos, primeiramente, ao padrão de Deus, para que vejam a conduta de vocês e não tenham do que acusar vocês. E esse é o primeiro aspecto, é o primeiro benefício que nós podemos observar no texto. O primeiro benefício de uma vida de submissão é o viver em obediência ao Senhor. A palavra de Deus é muito clara, que o relacionamento que nós temos com o Senhor não é mero relacionamento de palavras bonitas, de lágrimas que caem nos olhos, dizendo: Senhor, nós somos apaixonados por Ti. E um sentimento vazio, como os dos nossos filmes românticos. A palavra do Senhor é clara ao nos dizer: aqueles que amam o Senhor são aqueles que obedecem ao Senhor. Queridos, amados, estrangeiros que sois, existe benefício em sermos submissos, em primeiro lugar a Deus, e esse benefício é o de vivermos em obediência a Ele. Não ouçam o mundo quando eles dizem: abre mão de toda autoridade. Você é que sabe o melhor para você. Isso não é o que a palavra de Deus nos diz. Ainda que nós vivamos na terra, ainda que as séries que a gente vê, ainda que os noticiários, ainda que tudo o que a gente consome aqui, vindo do mundo, ainda que tudo isso fale o contrário, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Você é um cristão de verdade? Viva em submissão ao Senhor, em primeiro lugar na sua vida. Não viva em submissão ao seu chefe, não viva em submissão aos seus próprios desejos, não viva em submissão a nenhuma outra voz, a nenhuma outra narrativa, senão ao Evangelho de Cristo Jesus. E viver em submissão ao Senhor reflete em outras áreas da vida. E é o que o apóstolo Pedro continua nos versículos posteriores. Dos versículos 13 a 17, Pedro afirma categoricamente a necessidade do povo de Deus obedecer às autoridades instituídas na terra. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Deus é o responsável por instituir família, igreja e governo. Dizem os estudiosos bíblicos que a data muito provável da escrita dessa carta foi durante o governo de Nero. Nero era um louco contra os cristãos, um governante marcado por insanidade, por abuso de poder, especialmente contra os cristãos. Lembra que esses homens que estão recebendo essa carta estão com ameaça de morte. E o que Pedro escreve? Olha, já que vocês são submissos ao Senhor, se sujeitem às autoridades. Que loucura para o mundo que isso é! Se a gente escrever um tratado desse e falar: sejam submissos ao presidente, brincadeira, não vou entrar nessa polêmica. Mas é isso que o Senhor está dizendo através da sua palavra. Pensa comigo. Que loucura para o mundo isso é, se a gente transportar isso e aplicar na nossa realidade. Mas Pedro afirma: toda instituição humana de poder precisa ser obedecida pelos cristãos. E a sua frase fica ainda mais incrível quando ele indica o porquê disso. O versículo 13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa de quem? Por causa do Senhor. Tendo o Senhor como motivação para a obediência das autoridades do governo, fica evidente que essa não é uma sujeição cega. Porque se nós somos sujeitos às autoridades humanas por causa do Senhor, é porque existe alguém que é superior às autoridades humanas. E esse alguém é o Senhor. Então, qual é o limite para sermos sujeitos às autoridades humanas?
O nosso relacionamento com o Senhor. Enquanto as autoridades humanas não ferirem o nosso relacionamento com Deus, qual é a palavra que Pedro diz para a gente ser? Sujeitai-vos. Então a gente tem um segundo aspecto. O crente ele é marcado por submissão. Em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar às autoridades instituídas na terra. Nós temos um presidente eleito, um prefeito eleito, um governador eleito. Nós devemos ser sujeitos a eles. Foi o Senhor quem colocou cada um deles no poder. Eu não vou entrar no mérito se é para nos punir ou se é para nos salvar. Mas que foi o Senhor, foi. Enquanto as suas leis, enquanto o seu governo não afetar a nossa vida com Deus, nós devemos ser submissos a eles. Que loucura para o mundo isso é, hein? E a gente estava achando difícil exercer a submissão dentro de um contexto de amor na nossa casa. E a gente estava achando difícil afirmar: esposas sejam sujeitas ao seu marido à medida que ele dá a vida por você. A vida do cristão sobe um determinado nível quando diz: sejam sujeitas às autoridades humanas. Isso revela um segundo ponto interessante no que diz respeito aos benefícios de uma vida de submissão. É o bom exemplo de conduta na sociedade. O bom e conhecido testemunho. Meus irmãos, a nossa vida na sociedade importa. Porque a nossa vida na sociedade é como um farol para mostrar ao mundo de que existe um Deus que mudou a nossa vida. Obviamente, a palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que os salvos, eles são salvos por ouvir as verdades do Evangelho. Mas o Senhor usa o testemunho de sua igreja para trazer luz ao mundo de que há um Deus que salva. Meu irmão e minha irmã, uma vida de submissão é uma vida, em segundo lugar, benéfica, porque ela dá um bom testemunho. Olha o que Pedro fala, ele diz no versículo 12, olha, quando eles observarem o procedimento de vocês, não tenham com que acusar vocês. Aí ele fala, no versículo 15, olha, porque pela prática do bem vocês emudeçam a ignorância dos insensatos. O que ele está dizendo é que uma vida de submissão afeta positivamente o nosso exemplo de conduta na sociedade. Por causa do Senhor, entendemos que o cristão é aquele que obedece em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar às autoridades, aqueles que lhes governam, seja na sociedade, seja dentro de casa, seja na igreja. Pedro novamente, então, vai chegando no final do seu texto, e ele vai mostrar que o comportamento do crente, ele não deve ser motivo de acusação contra ele. E o versículo 16 diz, vou começar a ler do versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, mais uma vez ele dizendo que uma vida de submissão é o viver em obediência a Deus, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha como ele começa o versículo 16, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O comportamento do crente não deve ser motivo de acusação contra ele, porque isso só é possível porque nós somos feitos livres em Cristo. Paulo aos Gálatas nos mostra muito claramente essa realidade ao dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A Bíblia é clara ao mostrar que a liberdade não é uma realidade geral da humanidade. Ou seja, só é livre quem conhece a Cristo. O que o apóstolo Pedro está mostrando é, meus irmãos, sejam submissos.
Obedeçam ao Senhor, sujeitem-se às autoridades, porque essa é a melhor forma de fazermos uso da nossa liberdade em Cristo. Eu gosto de ver séries com a Letícia no nosso tempo livre. E um tema tem sido muito comum nas séries que a gente assiste. Série que não tem base cristã, tá? Tem sido muito comum o tema do livre-arbítrio. Seja em séries de ficção científica, seja em séries de fantasia, seja em séries históricas, o tema do livre-arbítrio tem surgido muito. E é interessante que o mundo pós-moderno de hoje traz a ideia de que a desconstrução dos termos certo e errado traz para o ser humano uma autonomia de dizer: agora eu sou livre. Não tem nenhuma força, não tem nenhum ser que vá me dizer para onde eu tenho que andar. Mas quando a Bíblia nos diz que na verdade todos são escravos do pecado, todos são escravos da rebeldia contra Deus. Não há ninguém que tenha para si e em si plena liberdade. Mas nós somos feitos libertos em Cristo Jesus. E se nós somos feitos libertos em Cristo Jesus, nós podemos olhar para o Senhor e dizer: nós obedecemos ao Senhor, o nosso prazer está em fazer a vontade do Senhor, porque nós o amamos. E se nós o amamos, nós entendemos que as autoridades humanas são instrumentos dele mesmo, de exercer a sua autoridade na terra, e nós nos sujeitamos a ela. Por mais difícil que isso possa ser, no Rio de Janeiro, no Brasil, do dia 23 de maio de 2021. O terceiro benefício da noite é: uma vida em submissão é o melhor uso da liberdade herdada em Cristo. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Um crente que não faz bom uso dessa liberdade, ou como Pedro diz, um crente que usa da liberdade por pretexto de malícia, é como se, imagine uma ilustração de alguém que é resgatado das ruas, num estado terrível. E esse alguém, ele é limpo, esse alguém recebe comida, esse alguém recebe novas roupas, esse alguém é reinserido no mercado de trabalho, esse alguém tem a sua vida reconstruída, e depois disso tudo, esse alguém olha para a sua vida arrumadinha e diz: eu prefiro voltar para a rua, e ele vai e volta para a rua, e continua a mendigar. O crente que usa a liberdade por pretexto de malícia é pior do que esse caso. Porque o sangue do Salvador foi derramado para que nós vivamos a liberdade de ir contra os nossos desejos pecaminosos. Querido, o nosso texto termina indicando 3 benefícios de uma vida de submissão. Quais são eles? O viver em obediência ao Senhor, o bom testemunho ao mundo e o melhor uso da liberdade conquistada por Cristo em nosso favor. A pergunta que fica para mim é: será que é possível que nós sejamos submissos dessa forma? Às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre submissão dentro da nossa casa. Sendo muito sinceros, será que é possível vivermos essa realidade? Como fazer isso? Como é possível ser submisso a governantes injustos, que enriquecem às custas da pobreza do povo? Como sermos submissos a chefes no trabalho, que é uma consequência natural? É mais um spoiler das próximas semanas, que a submissão ela é aplicada no trabalho e dentro de casa. Como ser submisso diante dessa situação?
Como vencer uma guerra interna pela nossa alma e nos afastar de bebedices, orgias, idolatrias detestáveis? Como? Você consegue viver essa submissão? Você consegue ter prazer nessa submissão? Queridos, isso só é possível. Isso não é uma forma utópica de viver. Isso só é possível de ser vivido. Porque Pedro diz que existe um homem, o Senhor Jesus, o Deus da glória, que viveu de forma submissa a conquistar a possibilidade, a liberdade de todos os seus filhos de viverem dentro do padrão de Deus. E Jesus Cristo viveu como um servo submisso. Deixou a sua glória. Ele não deixou o nosso ego pequeno. Ele deixou a sua glória. Viveu como um bebê que dependia dos seus pais para as suas necessidades completas. Foi submisso a todas as vontades do Pai Celestial. Viveu de forma santa. Ele deu bom testemunho às nações, porque Ele é a luz do mundo. E Ele garantiu, nas regiões celestiais, a liberdade dos filhos de Deus. Jesus Cristo é a forma com que nós podemos, é o caminho pelo qual nós podemos trilhar a uma vida de submissão. Isso porque a palavra de Deus é muito clara, quando diz que o ser humano, por causa do pecado, é um ser insubmisso por natureza. Mas Deus se fez um servo submisso, de forma com que cada um de nós, quando cremos no seu sangue derramado na cruz, podemos viver de forma a exaltar o seu nome. É impossível você ser submisso sem Cristo. É impossível você dizer sim ao padrão de santidade de Deus sem Cristo. Porque a palavra de Deus diz que você sem Cristo é um escravo. É impossível você ser submisso às autoridades sem Cristo. Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que o pecado faz com que o ser humano queira ser a autoridade acima de tudo. Mas é somente olhando e seguindo para o exemplo de Jesus que é possível cumprirmos 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. É somente através do sangue do Salvador que nós podemos cumprir o versículo 17, quando diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Sendo assim, eu e você, chamados filhos de Deus a partir do sacrifício de Jesus, como que nós podemos aplicar essa verdade de forma prática para a nossa vida? Em 5 minutos, eu quero aplicar com vocês essa verdade de forma prática. Como nós podemos fazer o uso desses benefícios? Em primeiro lugar, através de Cristo, nós podemos ser exemplos de uma vida correta diante do Senhor, porque isso glorifica a Deus. A submissão a Deus nos faz sermos homens e mulheres exemplares no mundo. E talvez você esteja dizendo: ah, Daniel, isso é muito difícil. Pedro descreve essa realidade como uma batalha. E que essa batalha, ela tem como alvo a destruição da nossa alma. Mas existe uma boa notícia. Essa batalha foi vencida na cruz do Calvário. Em Jesus você pode ser um bom exemplo na sua casa. Em Jesus você pode ser um bom pai.
Em Jesus você pode ser um marido que ama sua esposa. Em Jesus você pode ser um bom profissional. Em Jesus você pode honrar e viver um padrão de santidade. Em Jesus você tem alguém que te recolhe de braços abertos quando você falhar e te diz: meu filho, essas marcas na minha mão foi por ti. Em Jesus, viva o exemplo de uma vida correta. A nossa luta um dia terá um fim. A luta está acabando. Não desiste não. O nosso rei está voltando. Quando o rei voltar, essa luta acabou. Essa luta contra a insubmissão vai acabar. Porque a palavra de Deus diz que quando ele voltar, não vai ter um que vai ficar de pé. Todos vão se curvar e declarar que Ele é o Senhor. Você pode já viver essa realidade, querido. E sendo cidadão submisso às autoridades, busque justiça, a fim de testemunhar ao mundo que o Senhor nos salvou. Pedro nos ensina que o cristão deve ser submisso a essas autoridades por causa da busca pela justiça. Porque a justiça aponta para aquele que é justo. E por fim, faça bom uso da sua liberdade em Cristo. O sangue do Salvador foi derramado no lugar do seu sangue, do meu sangue. Façamos bom uso dessa liberdade. Para as próximas semanas, Pedro nos diz que essa vida de submissão, que tem esses benefícios, é aplicada no contexto do trabalho e depois é aplicada no contexto da família. Enquanto isso, durante essa semana, durante a sua caminhada cristã, lembre dos benefícios de uma vida em submissão. Primeiro ao Senhor e depois às autoridades instituídas na terra. Os benefícios são obediência a Ele, como peregrinos que vivem na sua lei, o bom testemunho ao próximo e o melhor uso da liberdade conquistada em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos faça viver como submissos em meio a terras estrangeiras.